Olá, turma, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Eu trago aqui para vocês hoje mais uma área de atuação da psicologia. É importante que a gente esteja vendo essas áreas de forma segmentada para que vocês consigam fazer um melhor processamento das informações e do aprendizado de vocês, tá certo? Na aula de hoje, turma, eu trago para vocês uma área que tem bastante influência dentro da psicologia, que é a área da psicologia hospitalar, certo? Então, estejam atentos às informações, à minha fala aqui, e caso vocês tenham alguma dúvida, que vocês possam estar anotando para a gente estar tirando essas dúvidas no Meet, tá certo? Então, vamos lá compreender essa área de atuação e buscar, né, se encontrar nessas possibilidades na psicologia. Eu sempre coloco que é importante a gente conhecer, né? A partir do momento que você conhece, você tem como se identificar, você tem como criar possibilidades dentro daquilo que você se identifica, certo? Então, chega mais, vamos lá para mais uma aula, turma. Bom, é só eu começar a dar aula que o barulho começa a acontecer. Tava tudo em silêncio. Na hora que eu coloquei a gravação, coloquei para gravar, o barulho começou. Mas estejam atentos aqui, tá bom, turma? Vamos tentar retirar o foco desses bastidores da gravação, viu? Áreas de atuação da psicologia. Coloquei aqui da psicologia, né? Vamos conhecer aqui a psicologia hospitalar, como eu falei para vocês. Gente, o que é a área da psicologia hospitalar? Bom, como eu coloquei para vocês, é uma área da psicologia que tem como objetivo estudar, averiguar a saúde mental do paciente que se encontra em um processo de hospitalização. Esse processo de hospitalização, ele geralmente acontece em hospitais, ambulatórios, enfermarias e até mesmo UTI. Então, quando nós falamos sobre a área da atuação da psicologia hospitalar, ela vai atuar dentro dos hospitais, ambulatórios, enfermarias e UTI. Ela tem como foco principal avaliar as condições emocionais dos pacientes internados que geralmente sofrem alguma alteração devido ao processo de hospitalização, que é um processo em que o paciente vive uma mudança de rotina e precisa se adaptar a um novo contexto. E esse novo contexto é o ambiente hospitalar, certo, turma? Trazendo também algumas consequências, uma vez que ele precisa se adaptar à rotina do hospital, aos horários, que consequentemente tem uma diferença da vida dele com relação a um processo de hospitalização. Geralmente o paciente ele tende a apresentar sintomas de ansiedade devido ao processo de hospitalização. Se o paciente vem de uma rotina, né, de trabalho, vamos dizer, de uma série de funções que ele executa e de repente tudo isso para, consequentemente, a sua saúde emocional e psíquica é afetada. E geralmente o paciente tende a refletir isso no próprio corpo. Então, o psicólogo hospitalar, ele tem uma função primordial dentro de uma instituição que realmente acolher esse paciente com essas demandas e trabalhar essas questões nesse paciente, né? Intervir nessas demandas que ele possivelmente poderá trazer em decorrência do processo de hospitalização. Então, vamos aqui conhecer, tá, turma? A psicologia hospitalar enfatiza a parte psíquica, mas não diz que a outra parte não é importante. Pelo contrário, perguntará sempre qual é a reação psíquica diante dessa realidade orgânica, qual a posição do sujeito diante dessa real doença e disso fará seu material de trabalho. Então, vamos aqui entender, gente, como é que se dá essa atuação do psicólogo dentro do ambiente hospitalar. A primeira parte que é preciso vocês compreender é que o psicólogo ele vai atuar buscando minimizar o sofrimento do sujeito nesse processo de
hospitalização, provocado em decorrência da hospitalização do paciente, tá certo? Então, quando nós falamos que o psicólogo enfatiza a parte psíquica, ele não vai desconsiderar a parte orgânica, ou seja, a parte física do sujeito. Vamos imaginar que o sujeito dê entrada em um hospital em decorrência de uma infecção. Ok. Essa infecção ela pode provocar uma série de sintomas no corpo do paciente. A gente não pode descartar isso e deve compreender qual é as consequências dessa infecção, mas a gente também deve acolher a parte principal, que é a parte psíquica, ou seja, como é que o paciente está lidando, vamos dizer, com essa fragilidade nesse momento em que ele se encontra, um momento em que ele se encontra com, vamos dizer, uma vulnerabilidade, que é a situação em que ele se encontra, né? Uma situação em que requer cuidados, que precisa do outro, que muda a sua rotina de alguma maneira. Então, a gente precisa estar buscando aí minimizar esse sofrimento trazido pelo paciente, né? E geralmente isso é feito através das intervenções da psicologia, como por exemplo que nós chamamos de psicoterapia breve. Geralmente a psicoterapia breve é aquela em que acontece por um curto período de tempo, ou vamos dizer assim, um paciente ele não vai ficar a vida toda ali internado, ele tem um tempo para ser, vamos dizer, para passar por esse processo. E geralmente a gente faz a psicoterapia breve, que é o que? É uma terapia mais breve, voltada, vamos dizer assim, para solucionar problemas focais, como por exemplo a ansiedade do paciente. Claro que a gente não vai deslocar outras questões que porventura o paciente pode trazer dentro daquele contexto. É a preocupação com a família, é a preocupação com a filha. A gente, claro, vai se atentar à fala do paciente, mas não vai esquecer que a gente está ali para trabalhar a parte psíquica e como essa parte influencia no corpo, né? E aí entra uma área fundamental da psicologia. A psicologia hospitalar, ela surge justamente da área que nós chamamos psicossomática e da psicanálise, tá certo? De que maneira ela surgiu, né, turma? Ela surge justamente por quê? Porque geralmente algumas doenças elas têm um cunho psíquico, né? E como nós já estudamos lá em psicanálise, né? Algumas doenças elas são decorrência de um grande sofrimento, de um grande acúmulo de sofrimento que o paciente vivencia ao longo da vida. E como ele não trabalha, ou seja, como ele apenas internaliza isso, chega um momento em que o corpo não suporta. É um caso, por exemplo, da Ana O, que nós vimos em psicanálise. E como o corpo não suporta, ele vai adoecer. Então, temos aí o surgimento da psicologia hospitalar de duas questões, da psicanálise e da psicossomática. A psicossomática é uma área da psicologia estudada, né, em que o corpo, de alguma maneira, ele sofre um acúmulo de energia causada pela nossa mente. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma mente que está passando por um processo de sobrecarga muito grande, ou seja de um estresse, seja de um transtorno, seja de situações familiares, enfim. E o que é que acontece? Como eu não consigo, de alguma forma, evacuar esse sofrimento ele retorna para o meu corpo através de doenças. Vamos entender aqui, por exemplo, dar uma questão aqui para vocês. Geralmente, as pessoas que possuem alergias na pele e também problemas estomacais é decorrência de quê? Do que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Geralmente essas doenças ela tem um início psíquico e como esse início ele não é trabalhado, ele escoa pelo nosso corpo através de doença. A fala, por exemplo, é uma questão muito interessante. Quando você não coloca para fora aquilo que angustia vocês, o que é que vocês sentem, né? Não sente um acúmulo de tensão? Eu deveria ter falado isso, eu deveria ter me colocado, deveria ter me posicionado dessa maneira e tal. E isso gera até uma dor de cabeça. Isso é o que nós chamamos de doenças psicossomáticas.
é quando a nossa mente não suporta aquele acúmulo de energia, de estresse, de ansiedade e desloca para o nosso corpo, provocando aí uma doença. Várias outras doenças são causadas pela questão psicossomática, né, que requer um estudo mais detalhado, como é o câncer, por exemplo, que tem um cunho psicossomático e por aí vai, né, gente? E aí eu fiz só esse parênteses para falar sobre a questão do surgimento da psicologia hospitalar, tá certo? É importante nós sabermos que a gente não estar ali para olhar somente a questão física do paciente, trabalhar uma questão psíquica. A gente está ali para olhar um sujeito em sua singularidade, entender que todo sintoma que um paciente apresenta o que? A sua subjetividade ali. Então, embora seja uma dor de cabeça que é comum em todas as pessoas, mas é interessante nós pensarmos que aquela dor de cabeça, ela é singular. Por quê? Porque só nós somos seres subjetivos e vivenciamos diariamente situações que requerem um cuidado, que requer, vamos dizer assim, uma atenção maior na nossa vida, né? Então, é preciso a gente ter esse cuidado, certo? Então, a psicologia hospitalar, eu vou colocar aqui para vocês algumas funções dela, né, atribuições. Eu posso dizer para vocês que a psicologia hospitalar, o psicólogo hospitalar, ele tem uma função ativa e real dentro de um hospital, né? Então, em todas as áreas de atuação, o psicólogo, ele tem um papel fundamental ali, que deve ser respeitado por toda a equipe e que também, dependendo da atuação do profissional, a equipe se volta para o psicólogo para, vamos dizer assim, buscar solucionar demandas de determinados pacientes, tá? É interessante que dentro da psicologia hospitalar surge uma terminologia muito interessante, que é o psicólogo no hospital, ele não deve atuar apenas como bombeiro, é o que? A atuação dele é voltada não somente para situações de crise. Um exemplo disso é um paciente que está se recusando a uma determinada medicação, um determinado procedimento, e aí chama-se o psicólogo para tentar resolver isso. Claro, a gente tem esse papel de mediar situações de conflitos internos com o paciente, com determinada situação, mas também tem um papel de intervir de maneira preventiva para que isso não venha a acontecer. Então, quando o psicólogo está no ambiente hospitalar, o médico, por exemplo, pode falar para o paciente: olha, eu estou sentindo uma determinada dificuldade desse paciente aqui com relação à medicação, mas ele não está se recusando ainda. Mas o psicólogo, ele tem como já atuar de uma maneira preventiva. Vamos fazer a escuta desse paciente, vamos aqui observar por que ele está tendo tanta resistência, né? E aí você vai percebendo que tem muitas questões envolvendo esse processo, né? Muitas vezes o paciente, ele tem alguns ganhos secundários, né, com relação ao processo de internação. O que são esses ganhos secundários, né, turma? Vamos imaginar que o sujeito tem uma doença, né, tá ali internado. O que é que a família faz? Geralmente a família se preocupa, geralmente a família detém toda a atenção para esse paciente. O paciente tem, assim, ganhos secundários, ou seja, ele utiliza desse processo aí da família estar ali, né, a todo momento se preocupando para permanecer em um estado, inconscientemente, claro, permanecer em um estado de adoecimento. Por quê? Porque antes do adoecimento, ele não tinha essa atenção que a família está dando agora. E agora que ele adoeceu, ele está recebendo e, de certa forma, ele está, vamos dizer assim, gostando dessa atenção. E aí, claro, de maneira inconsciente, né? A gente não vai querer permanecer doente, mas como nossa mente tem uma influência sobre o nosso corpo, ele tende a reagir dessa maneira, né? Enfim, tem N situações que eu posso estar colocando aqui para vocês, né? De pacientes, porque eu trabalhei em um contexto hospitalar durante quase um ano, né? Então, tem muitas situações que podem podem, assim, levar a um estudo de caso,
né? Eu me lembro muito de uma paciente quando eu estava atuando na área hospitalar, em que ela tinha ganhado uma bebê, estava num processo de internação, se eu não me engano, ela estava nesse período, foi diagnosticada com Covid e foi para a ala de Covid. E ela não teve esse contato com a filha. E o que foi que ela fez? Ela somatizou. Ela apresentava muito mais sintomas do que o quadro clínico do corpo dela apresentava. O médico dizia, olha, ela passou por esse processo, que foi o nascimento da filha, só que assim, ela está num grau estável da doença, mas ela sentia dores, ela sentia, vamos dizer assim, em todo o seu corpo, ela começou a criar, vamos dizer assim, como se fossem umas bolhas no corpo dela, né? Então, assim, a gente da psicologia tinha um olhar diferente, né? O que é essas bolhas que estão saindo no corpo dela? Por que que essa filha, que ela tanto gostaria de estar ali com ela, né, se separou, né? Então, essa é a forma que ela encontrou de lidar com essa separação da filha, né? Nesse momento, não vai sair agora a palavra, mas nesse momento de pós-cirurgia em que ela vivenciou, e essa filha se separa e ela vem com grande sofrimento. E fala muito, né? Demanda muito de querer ver todo momento essa filha e tal, né? Então, assim, são várias questões que surgem dentro de um contexto hospitalar que a gente precisa ter um olhar aguçado sobre isso, né? Vocês percebem que foi uma questão aí dessa paciente, que foi a questão do filho, mas essa questão do filho teve consequências. O que foi que aconteceu? Ela, de alguma maneira, criou outros sintomas fora até do contexto da doença dela, que era a Covid. Enfim, deu, né, algumas alergias no corpo, e isso decorrência o quê? De um processo psicossomático, né? Quando a mente, de alguma forma, tem uma dificuldade de processar uma informação, de lidar com a situação, e ela converte para o nosso corpo através de doença. Assistência direta atua diretamente com o paciente nesses casos. O que acontece? O psicólogo, ele tem um papel de atuar diretamente com o paciente, ou seja, de fazer uma escuta e de fazer uma psicoterapia breve, né? Escutar esse paciente, levantar as hipóteses diagnósticas e buscar também uma prevenção na saúde mental desse paciente, uma vez que a psicologia também tem esse papel de atuar na prevenção, principalmente também dentro de um contexto hospitalar. Nesse caso, a gente atua, o caso que eu citei para vocês, em uma situação de crise, em que o paciente ele está ali apresentando muitas outras demandas que requer uma atenção maior da equipe multiprofissional que está ali atuando no hospital. A função da gestão de recursos humanos aprimora os serviços dos profissionais da instituição e que contribui de forma significativa para a promoção de saúde, ou seja, nesse quesito aqui, o psicólogo hospitalar ele também pode atuar na gestão de recursos humanos, ou seja, levantando possíveis diagnósticos da instituição, como por exemplo, aquele médico que está com uma grande demanda, vamos dizer assim, de trabalho, e que ele de alguma forma está vamos dizer assim, somatizando, né? Ele tá com um nível de estresse muito grande e ele, de certa forma, toda vez que se aproxima de um determinado paciente, o paciente ele se queixa do médico. Então, o profissional também pode atuar com a equipe no sentido de entender, né? De intervir nesse sentido, fazer uma escuta desse profissional, verificar se aquilo que o paciente diz de alguma forma vai de acordo com a postura do médico, ou será que esse médico está realmente apresentando determinadas posturas que não traz um acolhimento para o paciente, ele se sente coagido com aquela atitude do médico, enfim. São N possibilidades que a gente pode estar atuando nesse contexto. Trabalhar a equipe é fundamental, por quê? Porque quando a gente atua dentro de uma instituição, a gente precisa ter
vamos dizer assim, a base da equipe. A equipe precisa confiar no profissional para que em situações de crise ou até mesmo identificar antes da crise chegar, acionar o psicólogo para, de alguma maneira, ter o manejo da condução do paciente e da saúde mental desse paciente, certo? Uma vez que é tido várias mudanças, como eu expliquei para vocês, e essas mudanças elas provocam alterações cognitivas no paciente, insônia, a dificuldade do paciente de se relacionar, né, com a própria equipe, porque ele está num ambiente ali diferente. Outra questão que pode haver é uma mudança de humor, né? O paciente pode sofrer ali oscilações no humor. Uma hora ele está muito irritável, uma hora ele está aceitando o processo de hospitalização. E tudo isso é averiguado dentro da psicologia hospitalar. O objetivo do psicólogo hospitalar é auxiliar o paciente em seu processo de adoecimento, visando a minimização do sofrimento provocado pela hospitalização, devendo prestar assistência ao paciente, seus familiares e toda a equipe de serviço, levando em conta o amplo leque de atuação e a pluralidade das demandas, certo? A função de interconsulta auxiliando os profissionais a lidarem com o paciente é outra função do psicólogo hospitalar, tá certo, turma? E aqui também eu trago para vocês uma questão. A psicologia hospitalar, ela não trabalha somente com o paciente e com a equipe profissional. Ela tem um papel fundamental também de trabalhar a família. Isso acontece por quê? Porque a família, ela deposita na equipe uma grande responsabilidade. E a partir disso, a equipe ela precisa estar de alguma forma fortalecida para lidar com essas questões, com essas demandas que a família traz. É porque precisa fazer determinados procedimentos. Às vezes a família quer que o paciente passe por determinadas situações em que a própria equipe não concorda. Né? Eu quero que o paciente vá para determinado leito porque lá ele fica mais à vontade, ele quer deitar. Mas a equipe entra em um acordo e diz, não, nesse momento é melhor ele ficar sentado aqui, né, porque vai auxiliar na recuperação do pulmão dele, enfim. E aí a gente tem como conciliar, né, esse conflito entre o paciente, família e a equipe, no sentido de estar passando a orientação para a família, saber como a família está entendendo esse processo de adoecimento do paciente, e também verificar as vulnerabilidades psíquicas do próprio paciente, né? O que ele está entendendo por aquele momento ali que ele está vivenciando. Claro, não é responsabilizá-lo, mas toda doença nossa é uma responsabilidade, né? Eu digo assim, porque qual é a sua responsabilidade na desordem daquilo de que você se queixa, né? É uma pergunta que Freud faz, né? E é muito interessante para se fazer, né? Qual é a nossa responsabilidade naquilo que nós se queixamos? E não falo só no sentido de sintomatologia, mas no sentido geral, né? Por que a gente tende a se queixar? E qual é a minha responsabilidade nisso que tá acontecendo? E geralmente uma doença é uma responsabilidade do próprio paciente, né? O que é que aconteceu que eu precisei adoecer para, vamos dizer assim, colocar para fora alguma questão emocional? A maioria das nossas doenças, elas têm um cunho emocional e é uma responsabilidade realmente. Mas ninguém quer adoecer. Claro, isso seria uma questão consciente. Eu falo no sentido mais inconsciente. Quais as marcas que estão aí internalizadas no paciente, da qual nós não sabemos, mas da qual a única maneira que ele encontrou de lidar com essas questões foi criando um sintoma. E esse sintoma ele precisa ser entendido em sua singularidade. Ou seja, o que é que acontece aí que o sujeito de alguma maneira estar dizendo, o que é que o sintoma do sujeito diz sobre ele, né? Isso é o que nós chamamos de singularidade. E existe também o que a gente pode colocar como subjetividade, né? Essa questão única do ser humano que vai revelar a sua própria essência,
né? Então, assim, essa questão de interconsulta seria o quê? A psicologia auxiliar, por exemplo, numa notícia de diagnóstico. O profissional, por exemplo, da medicina, da enfermagem, precisa passar um diagnóstico para a família e não sabem como fazer isso, porque a família é uma família que tem as emoções expressas e de alguma maneira pode estar provocando aí uma consequência maior no adoecimento do paciente. Então, a função do psicólogo aí é de interconsulta, é participar desse momento de diagnóstico, de estar informando aí para essa família junto à equipe, né, dando esse suporte para a família. Então, assim, chamou a família, o médico tem como utilizar, né, as informações que ele traz sobre a doença e a forma como é que a família vai receber já é de uma forma, assim, previamente negativa. Então, o psicólogo vai estar ali para compreender essa situação e buscar, de alguma maneira, fazer com esse processo de recebimento dessa notícia seja menos nocivo, tanto para a família como para o paciente em questão. Certo, turma? Então, assim, ó, temos aqui algumas questões, né? Esse autor, Chiatone, coloca a importância do olhar do psicólogo em relação aos pacientes hospitalizados, devendo levar em consideração alguns aspectos importantes no processo de resolução de crise, sendo eles os traços de personalidade dos pacientes, suas atitudes frente à vida, a maturidade interna e o grau de integração psíquica, as crenças que o mesmo possui perante a doença, suas reações à crise, passando as suas perdas significativas, os sinais psicológicos ou físicos de depressão, a presença de reações ou sinais paranoides e, por fim, a doença instalada, onde a psicoterapia é emergencial. Então, aqui, gente, a função do psicólogo também é de avaliar todas essas questões citadas, traços de personalidade, qual é a atitude do sujeito frente à vida, ou seja, como é que esse sujeito ele está vivendo no sentido mesmo de se é um paciente que é um paciente de risco, porém é um paciente que utiliza, por exemplo, do cigarro, né? Ele sabe que isso pode trazer muitas consequências para ele, porém ele ainda faz essa utilização. Como é que o paciente ele possui uma maturidade para enfrentar esse processo de internalização, uma vez que ele tem essa responsabilidade também, ele tem a responsabilidade do adoecimento e tem uma responsabilidade maior ainda no seu processo de recuperação, né? Então, assim, verificar que muitas vezes aqueles pacientes hospitalizados, eles também já pode apresentar um transtorno mental anterior, né? E tomar já algumas medicações e a gente estar atenta a isso, né? Ter uma atenção maior para esses pacientes que possivelmente possam apresentar algum transtorno, como a depressão, a ansiedade. E aí a gente, nessas situações, viu que o paciente já tem esse diagnóstico, tente agir de uma maneira preventiva, né? Comunicando à equipe que esse paciente já possui um diagnóstico anterior, que ele toma determinada medicação, que ele pode apresentar determinados comportamentos como insegurança, mudanças de humor, e assim, natural de todo paciente que passa por um processo de internalização, de hospitalização. Porém, como esse paciente já tem uma demanda anterior, isso pode ser intensificado pelo ambiente, né? Onde ele está ali num ambiente totalmente diferente do ambiente que ele se encontra, tá certo? Então, tem como a gente prever essas questões aí, viu, turma? E aí fica aqui o meu muito obrigada, né, com relação à contribuição da psicologia hospitalar. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, estarei à disposição para estar auxiliando vocês nesse processo aqui, tá certo, turma? Por enquanto, hoje vai ser essa nossa aula e a gente se encontra no Meet para discutir sobre várias questões aí e para estar apresentando para vocês uma atividade avaliativa também para a gente estar finalizando aí
dando continuidade, não finalizando, mas dando continuidade à disciplina, tá certo, turma? Então, fique aqui com meu carinho e vamos conversar sobre essa área de atuação da psicologia e sobre as outras que, porventura, vocês possam ter apresentado alguma dúvida, tá certo? Até lá, turma!